Olá pessoal, meu nome é Victoria Laurentes. Toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal falando sobre o mercado de precatórios. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber notificação toda vez que chegar um vídeo novo. E também deixe seu like, seu comentário aqui embaixo para que a gente possa acompanhar, interagir e a partir disso também definir o tema que mais interessa a vocês para gravar os próximos vídeos. Bom, hoje eu vim trazer uma atualização que muitas pessoas estavam esperando, que finalmente o STF definiu um dia para julgar a inconstitucionalidade da PEC dos precatórios. Notícia muito quente, acabou de sair faz poucas horas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, definiu para segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023, a data para que o plenário do STF julgue a inconstitucionalidade da PEC. A sessão de julgamento, pessoal, foi definida de maneira virtual. Então, esse julgamento vai acontecer de forma virtual. Você, inclusive, que quer acompanhar mais detalhadamente o assunto, consegue assistir. É possível ingressar ali nos meios de acompanhamento remoto para assistir a sessão, que é uma sessão pública do Supremo Tribunal Federal. A sessão está prevista para iniciar às 0 horas de segunda-feira e encerrar até meia-noite. Ou seja, o julgamento vai durar praticamente o dia todo por se tratar de tema bastante complexo. Houve diversos motivos que levaram a um atraso no julgamento da PEC. Um deles é a falta de consenso entre os ministros sobre a melhor solução para resolver o atraso dos precatórios. Outro problema é a possibilidade de um ministro pedir vista, né? Nós sabemos que quando um ministro do STF pede vista do processo, esse processo é tirado da pauta de julgamento e ele vai para o gabinete daquele ministro para ser analisado e, naturalmente, isso leva mais tempo até que o julgamento se encerre. Por outro lado, os integrantes da área econômica do governo permanecem bastante otimistas, entendendo que o STF certamente vai trazer uma decisão favorável para o segurado e, ao mesmo tempo, também favorável para o governo, de maneira que haja uma conciliação de toda essa dívida, né, de todo esse passivo a título de precatórios que precisa ser pago e quitado pelo governo federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já vinha conversando individualmente com alguns ministros antes do ministro Luiz Roberto Barroso pautar para julgamento a PEC, justamente com a intenção de ir afinando os entendimentos com os demais integrantes da corte. Segundo interlocutores da pasta, pode ser que o Supremo Tribunal Federal, neste momento, ainda não aprecie aquele pedido que o governo fez e se você ainda não sabe qual é, assista ao nosso vídeo anterior, porque lá eu explico muito detalhadamente como funciona esse pedido do governo para abrir espaço no orçamento a fim de pagar mais precatórios, mas basicamente trata-se de um pedido do governo federal para reclassificar os precatórios enquanto despesas dentro do orçamento da União. É uma proposta de reclassificação que para alguns foi concebida como uma espécie de contabilidade criativa e para o governo, em vista de se tratar de um pedido formulado pelo governo atual, seria uma maneira de resolver e fechar as contas. Porém, como se trata de um assunto bastante complexo, os integrantes da pasta têm mantido expectativas no sentido de que talvez o STF não vá adentrar no mérito dessa questão. Então, esse assunto de reclassificar os precatórios como outro tipo de despesa primária, despesas que não vão entrar na meta fiscal, talvez seja um assunto, né, um tema mais complexo que neste momento o STF não vá preferir adentrar. Conforme alguns ministros indiretamente já vieram se manifestando, não existe um consenso sobre a solução. Realmente, nós vamos precisar aguardar o julgamento de segunda para saber se segunda-feira teremos uma decisão definitiva sobre a inconstitucionalidade da PEC. Fato é que também não tem consenso entre os ministros sobre a melhor maneira de resolver esse estoque de mais de 95 bilhões em valores reais de precatórios a serem pagos. Por outro lado, alguns ministros já se manifestaram que entendem que caberia ao Congresso Nacional determinar a reclassificação do precatório como outro tipo de despesa, que isso não seria, portanto, uma obrigação do Supremo Tribunal Federal, e sim do Congresso através do Poder Constituinte, ou seja, legislando. Então, trata-se de uma notícia positiva. Você que estava aguardando ansiosamente a manifestação do STF, segunda-feira temos aí uma data marcada. E respondendo até alguns comentários, eu tenho visto muitas pessoas deixando comentários aqui, questionando caso o STF julgue a PEC, se o meu precatório vai ser pago em 30 ou 60 dias. Veja, pessoal, entre o julgamento do STF e a resolução do problema, existe um oceano de coisas que precisam acontecer. Não necessariamente, se
se o STF julgar tudo na segunda-feira, significa que você vai receber o seu precatório atrasado até o final do ano. Até porque pode acontecer de um julgamento não encerrar na segunda, eles precisarem adiar, prorrogar, ou mais do que isso, ainda que seja de fato julgada a PEC na segunda-feira, o STF tem a possibilidade de fazer a chamada modulação de efeitos. A modulação de efeitos nada mais é do que jogar para frente os efeitos da decisão. Então, é como se o STF decidisse o problema, mas ele definisse que aquela solução que os ministros encontraram para esse problemão, que é o atraso no pagamento dos precatórios, passaria a valer somente a partir de determinada data. E isso é muito possível, pessoal. Por quê? Se o STF definir que o governo já tem que pagar de imediato todos esses precatórios que estão atrasados, certamente nós teríamos um grande problema, uma grande bomba fiscal. Então é muito improvável que isso aconteça. Da mesma maneira, ainda que o julgamento realmente se encerre na segunda-feira, o que pode não acontecer, é difícil acreditar que todos os precatórios atrasados serão pagos até o final de 2023. Realmente vamos precisar aguardar a decisão ser publicada para entender qual vai ser a criatividade e a engenhosidade ali dos ministros para solucionar esse problema, que também é um problema de certa forma político. Se o STF vier a modular os efeitos, vou dar aqui um exemplo do que pode acontecer, A gente não tem bola de cristal, porém é possível fazer aqui algumas estimativas. Pode ser que o STF, na sua decisão, venha a fixar os efeitos da decisão da inconstitucionalidade a partir de determinado período. E aí, eles precisarão também definir uma regra para resolver esse estoque passado, que é o estoque que se criou entre 2021 e 2023, quando do julgamento da PEC. Então, realmente, nós vamos precisar aguardar a decisão. Estamos bastante otimistas, tenho visto vários comentários aqui no nosso canal, com muita expectativa que o STF resolva efetivamente esse problema. Essa também é a nossa expectativa aqui da LTZ Capital, e nós temos um compromisso em manter vocês sempre atualizados em relação ao assunto. Assim que saírem novidades em relação ao julgamento, nós vamos comunicar aqui, estaremos presentes, assistindo e acompanhando o voto dos ministros e a fundamentação, que certamente será muito importante para definir as próximas estratégias de pagamento. Caso você tenha alguma dúvida sobre como consultar se o seu precatório, seu crédito judicial efetivamente está constando na lei orçamentária do ano seguinte, tenho visto muitas pessoas questionarem aqui nos comentários como fazer, como que dá para consultar. É muito simples, mas se você tiver alguma dificuldade, precisar de ajuda nesse sentido, não tiver muita certeza ou segurança de que o seu precatório será pago no ano que vem, vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link para o nosso WhatsApp, caso você queira conversar e tirar dúvidas. Certamente nos veremos na próxima semana, assim que tivermos novidades sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Até o próximo vídeo.